Opa, peraí. Hoje não. Hoje não? Hoje não. Galera, começando mais um Momento Dynami, um podcast que a gente vai falar da intensidade do esporte, trazer atletas de alta performance, profissionais que levam a garra, a força e a resiliência. E hoje tá um fera comigo da natação, que tentou roubar a cena, mas hoje aqui não. Hoje não. Hoje é comigo, Vanderlei Santos, especialista em natação, formado na Unesp, pós-graduado na UFSCar, mais de 20 anos atuando como treinador de natação, coordenador técnico da Care Club, onde trabalha com avaliação biomecânica do nado, que a gente vai falar bastante sobre isso, head coach da Yellow Cap Sport Club, nadador master e triatleta. Prazer. Sou ultra. Ainda não. Dia 15 de abril espero me tornar ultra. 15 de abril? Natador, né? Dia 15 de abril O que você vai fazer? Prova. Vai ser a minha primeira ultramaratona aquática. A gente vai fazer uma prova, estou eu, mais alguns atletas da equipe e um professor nosso também. A gente vai fazer uma prova muito tradicional que tem no Paraná, que é a Volta da Ilha do Mel. Então é uma prova bem tradicional, tem duas distâncias que eles fazem nesse dia, uma prova de 23, que contorna praticamente toda a ilha, que vamos fazer eu e um outro professor nosso lá, o Carlos Henrique, e uma outra prova que é de 13, que sai mais ou menos do meio da ilha e finaliza. Então são duas provinhas aí no mesmo dia. Eu vou fazer essa minha primeira ultra, que são provas acima de 10, 12 quilômetros aí. Por enquanto, só maratonista. Aí vai virar ultra. Aí eu vou virar ultra. Cara, quando você começou muito cedo no esporte, né, com 6 anos de idade, como que surgiu isso aí nessa idade? Exato. Eu acho que 80%, estou chutando um número aqui alto, porque é mais ou menos isso, né? Quando o número de crianças que começam na natação, porque teve algum problema de saúde, principalmente bronquite, asma, né? E eu sou de 77. Então, lá atrás... Faz a mesma idade, pô. Eu sou de 78. 78. Eu sou um ano mais velho. E aí, é isso, né? Lá atrás, ficou com bronquite, tem algum problema respiratório, coloca na natação. E comigo não foi diferente. Primeira crise asmática, bronquite que eu tive... A minha mãe me colocou logo na natação. Com 5 anos ali, eu fazia aulinhas pequenininhas, né? Mas aí com 6 anos de idade, eu migrei para a equipe de treinamento. Porque a minha irmã é mais velha, ela já nadava, ela era mais velha. Eu entrei com 6, então a minha irmã estava com 8 anos. Então ela já participava de competições, né? E aí a professora dela me viu nadando e me convidou. Falou, tua irmã está aqui, por que você não vem também? E aí falou com a minha mãe, aí eu vim. E aí, desde então, 6 anos aí, já treinando, participando de competições. O Vanderlei, além da natação, você chegou a ter algum contato com outra modalidade esportiva? E aí, Tentei. Por que você escolheu a natação como só veia aí, que tá no sangue? Eu tentei karatê, não rolou muito. Eu tentei vôlei, também gosto bastante do vôlei, mas não rolou. Porque eu não tenho uma estatura bacana, o vôlei eu acho que é muito por causa disso. Aí eu não me sentia bem lá, os caras eram muito altos, 2 metros de pirulitão lá, cara. E eu com isso tudo antes dos 10 anos, até os 12 anos, que depois eu me lembro, depois dos 12 eu fazia karatê. Aí apanhava demais, eu não gosto, sou medroso, não gosto evito Gerou trauma. Exatamente. E na natação me dava muito bem, cara. Era uma delícia nadar. Me lembro, assim, a minha infância toda, como é que fala? As memórias mais antigas, assim, sou eu dentro do clube lá, eu sou de São José do Rio Preto, interior. Então, sou eu lá no palestra, nadando, treinando, viajando com a equipe, né, com a turminha, amigos de infância que desde lá carrego até hoje. Então, cara, era paixão. E aí virou amor, não tinha como largar. E aí a natação virou esse amor e tá aí com você até hoje. Cara, é a natação que me deu a formação, me deu os melhores amigos, deu uma esposa. Através da natação? Através da natação, exatamente. E paga minhas contas, põe comida na minha mesa. Natação é a minha vida, então não tenho como fugir dela. Que legal. E como que você conheceu sua esposa na natação? Polêmica! Não, nem tanto. Ela era aluna da academia. Olha, o professor pegou a aluninha. Não, ela era aluna na academia onde eu trabalhava.
eu dava treino e ela fazia aula de natação com uma turma mais avançada. Ali na Forfeit, na Tabapuã, ali em São Paulo. Então, eu dava treino, a minha esposa... a gente tem uma história muito bacana, porque quando eu entrei na academia, ela não era aluna, porque ela estava fora 1 ano, viajando, fazendo pós-graduação fora, tal, né? E a minha coordenadora, que é a Karina, ela, assim que a Liana chegou de viagem, ela falou para a Liana, chegou um professor aí que você vai adorar. E era eu. E aí ela foi me conhecer, mas eu dava aula para a turma intermediária e ela já era avançada, ela nadava bem. Então ela treinava no horário, na piscina do lado, na raia do lado, eu dava treino para o intermediário. Ela estava com problema de ombro. Então ela entrava na água, terminava o treino, ela ficava fazendo fisioterapia. E nesse período em que ela ficava fazendo exercícios de fisioterapia ali na piscina do lado, a gente foi desenvolvendo uma amizade, conversando. Ela mais perturbava a minha raia do que do que ajudava, porque ela ficava fazendo fisioterapia e eu dando treino, né? Mas aquela aí, mão na raia, né? fazendo movimentação, ajudando o ombrinho, tem que ajudar, tal. E aí a gente foi desenvolvendo uma relação ali, até que a gente começou a namorar. E aí casamos, hoje 2 filhas, lindas, maravilhosas. Beijo. Quantos anos casados? Vamos completar 18 anos Que já legal. de casados. Bacana. História linda. Bacana, é isso aí. Né? E a história, né, que é importante, né? Que Exatamente. faz a gente construir esse livro junto de 18 anos. Vocês devem ter 18 muitas anos, histórias juntos aí, né? muita história. E hoje ela saiu da área dela para trabalhar junto comigo, né? Então Hoje vocês trabalham em conjunto. Hoje ela é a minha chefe. Hoje a gente trabalha junto. A Yellow Cap é uma assessoria que nós vamos completar 9 anos esse ano. E começou comigo sozinho e ela foi crescendo, até o momento eu falei, Liana, eu preciso de ajuda, né? A gerenciar, controlar aluno, pagamentos, essas coisas. E ela é designer. E aí, ela que desenhou o logo da Yellow Cap, inclusive, eu precisava de alguma coisa, pedia para ela. Até o momento que ela precisou abandonar, né? Ela foi deixando a área dela de lado e hoje ela é a diretora da Yellow Cap, cuida de tudo. E é para ela que eu e os professores batemos continência. Como que é essa relação marido e mulher dentro e fora do trabalho? Eu também já tive uma experiência, também sou casado, né? Também já tivemos essa experiência de trabalhar juntos. Como que é no trabalho uma coisa, chega em casa, desconecta? Ilan, é tão difícil separar, porque a gente é casado 2 vezes, né? Porque é uma sociedade. Então, nós somos casados na empresa e casados no casamento. Eu acho que é mais chato, porque aí, como é um trabalho que a gente adora, a gente está sempre falando e tendo prazer daquilo que a gente vai conversar. Então, desenvolver um projeto juntos, planejar uma ação que a gente vai fazer o ano que vem, conversar sobre um aluno que está tendo dificuldade, como é que a gente ajuda aquele aluno. Então, desenvolver algum produto, algum serviço novo para o ano que vem. Então, a gente está sempre falando de coisas que a gente gosta demais e vai gerar aquele resultado e retorno para a gente e para os alunos. Então, a gente conversa o tempo todo. Não é legal para as meninas, porque a gente senta na mesa para jantar. Sim. E já a gente está conversando. A gente tenta se policiar demais. Não parou. São 10h30 da noite, vamos parar de falar de trabalho, né? Vamos entrar no outro mundo aqui para desencanar um pouquinho. E as meninas vivem muito isso, né? A gente está sentado falando de trabalho, a gente tenta evitar isso ao máximo, mas nós não temos problema. Graças a Deus, aí a gente tem uma relação muito boa dentro do casamento e dentro do trabalho. Legal. Cara, fiz questão de trazer você hoje aqui porque a gente vai falar de um tema que é assim, é o grande vilão de muitos triatletas, o meu também passaram aqui Rafael Falsarella, Carol Bilato, Miss César. E a gente fala de natação, a galera fala Adriano Bastos, o cara fala, natação. Né? Uhum. E dentro de vários temas que a gente vai falar, cara, eu queria falar um pouquinho sobre a biomecânica do nado. O que é isso, como isso pode ajudar as pessoas que têm essa dificuldade na natação. Legal. Existem 2 formas da gente falar de biomecânica na natação. Tem eu consigo explicar melhor isso falando da avaliação, de como avaliar um atleta nadando,
né? E uma delas é o que a gente faz na Care Club. Vamos falar de avaliação biomecânica. Biomecânica é o movimento do ser humano dentro de qualquer ação que ele vai realizar. E dentro do esporte é o gesto mecânico que ele vai realizar para desempenhar a atividade que ele está proposto a fazer. Um lançamento de dardo, uma corrida, um salto em distância. Tem toda a movimentação, todo o movimento que ele realiza, e aquilo ali é o movimento desse ser humano, né? E quando a gente vai estudar esse movimento, essa mecânica, esse gesto motor que esse atleta está fazendo, a gente vai realizar uma avaliação biomecânica. Tem duas formas da gente fazer isso. Por exemplo, medindo a força com que ele aplica, a velocidade com que ele está realizando o movimento dele. E existe a outra avaliação, que é identificar o gesto motor que ele está fazendo. Então, quando a gente vai lá para a Care Club, a gente avalia lá, a gente faz um serviço e oferece uma avaliação biomecânica qualitativa, ou seja, a qualidade daquele gesto motor que ele está fazendo. Seja de braço, corporal, giro de corpo, perna. Exatamente, 360 graus. A gente avalia toda a movimentação que esse nadador está realizando. E tem uma outra forma da gente avaliar esse nadador, que é a avaliação biomecânica quantitativa, que é a quantidade de movimento que ele está produzindo a cada braçada. Então, a gente vai medir a distância, a quantidade de velocidade que ele está deslocando, a quantidade de força que ele está aplicando. Isso a gente não consegue fazer, porque a gente está dentro de uma piscina infinita e tem uma corrente contra que interfere completamente nos dados que a gente precisaria ter. Então, essa avaliação quantitativa, que é feita através de uma célula de força amarrada ao nadador ou sensores colocados na mão, isso só é possível ser feito dentro de uma piscina convencional e ele realizando um deslocamento, um tiro de 25, ou principalmente numa piscina de 50, que seria o ideal, que ele tem mais distância para executar o movimento. Você vai ter mais dados ao longo desse... Perfeito, Se ele tem um prejuízo, né, uma perda de força ao longo da distância. E aí, eu costumo dizer que essa avaliação quantitativa, ela é uma avaliação muito mais indicada para o alto nível, o alto rendimento, aquele nadador de seleção que está buscando o índice, aquele que está 0,01. Exatamente. Porque ele está despendendo uma energia, ele já tem um movimento muito bom. O cara, para chegar num nível de índice olímpico ou disputar uma medalha olímpica, seja aqui no Brasil, a medalha num campeonato brasileiro, num campeonato mundial, ele já tem uma técnica muito boa, lógico que precisa fazer alguns ajustes, mas ele já tem uma técnica tão boa que hoje o mais importante é ele identificar onde ele tem um gasto de energia ali, ou uma aplicação de força errada, principalmente. Está aplicando muita força no início da braçada e nesse momento ele não pode aplicar, ele tem que aplicar lá. Então, o início muito forte aqui está tendo um prejuízo na finalização. De terminar braço, exatamente, de perda de força. Gera uma fadiga, porque ele gasta mais energia. Então, esse ajuste muito fino da quantidade de força aplicada é muito mais voltada para o alto rendimento. Nós, mortais... Normais, né? Nós normais, e nós não estamos no Olimpo aí, em busca de medalha olímpica, medalha mundial, o índice olímpico, que são tempos muito baixos, a gente ainda tem muito ajuste grosso para ser feito, que é uma braçada que está fora da linha média, que é a falta absoluta de uma posição de cotovelo alto, uma posição de respiração ideal para respirar. Então, é muito mais interessante nós, mortais, fazermos uma avaliação qualitativa, porque a gente, antes de aplicar a força, a gente precisa ter a qualidade naquele movimento. Senão, se você vai fazer força desnecessária, força errada, né? Você vai gastar mais energia para fazer um negócio que não precisaria. E aí, lá na avaliação de quantidade, pode até ser que a gente pegue um nadador muito forte, a gente, olha quanta força que ele aplica, muito bom. Não, ele está aplicando força, mas está gerando muita força, mas com a posição completamente errada. E às vezes está fazendo muita força e o deslocamento dele nem é tanto assim. Perfeito. Então, essa é a avaliação que a gente faz e ela é extremamente valiosa
para todo nadador. Mesmo para os nadadores, ou principalmente para o pessoal que está começando agora, acho que é Mesmo. Não, muito. Que não vem com vício também, né? Porque acho que você deve encontrar, assim, pessoas que falam, já nado, vai lá, tá cheio de vício. Ou até o cara é um bom nadador, mas ele tem uma quantidade de vício que, para fazer essas mudanças dessas análises, deve ter uma Tem algumas resistência. coisas que eu ouço, Ilan. Fala assim, não, eu vou melhorar um pouquinho para ir lá avaliar. Falei, não, como é que você vai melhorar sem você saber aonde você vai melhorar? Não, é que eu nado muito mal. Exato, é para você. Ó, eu vou melhorar um pouquinho porque para eu ir lá avaliar. Falei, não, você não vai melhorar um pouquinho se você não for lá identificar o que você precisa trabalhar. Então, essa avaliação é para você que está imaginando que você nada muito mal, seja o iniciante, seja o intermediário ou o avançado. Legal. Desses triatletas que já passaram aqui no nosso podcast, cara, todos falaram da natação, comentei com você. Uhum. Por que a natação é esse vilão, na sua opinião? Por que a gente tem essa dificuldade? Quem não é nadador, né? Aquele cara que veio da natação, que sempre foi nadador. Uhum. Galera que entra pra natação sente esse pá. Por quê, cara? Qual que... E o que não deveria ser, né? Porque é muito mais... Deveria ser mais natural. A gente ficou 9 meses no meio líquido. Se a gente coloca um bebê na água, ele fica completamente confortável na água. Isso é instintivo do ser humano. Em algum momento, a gente quebra essa natureza do ser humano e a gente perde isso. Então, quanto mais cedo a gente insere o bebê na natação, mais natural fica aquele meio para ele. Em algum momento a gente se perde nisso, né? E aí a gente começa a se afastar demais desse meio líquido que é muito confortável, é um ambiente extremamente favorável para o ser humano se desenvolver e estar. E aí começa a gerar esses bloqueios, essas barreiras, esse afastamento mesmo, né? Esse desconforto. E tem algumas coisas. Uma delas pode ser algum tipo de experiência ruim, e eu sempre tento identificar Tem a ver algum trauma, alguma prova que o cara fez que deu ruim. Alguma aí, prova, ou às vezes nem prova, porque ele está indo para tentar fazer uma prova. Experiência ruim, e principalmente domiciliar, numa brincadeira com a família, que o tio afogou. Eu tenho relatos assim de alunos que, eu tenho um aluno lá que se afogou com a prima, porque estavam brincando e aí uma puxa a outra, tal, e afoga, e o tio vai buscar. Então tem muito isso, né, dessas experiências ruins, e o afastamento completo mesmo. Depois que se afasta, aí vai tentar resgatar com mais idade, 20, 30 anos depois, já deixou de ser aquele ambiente gostoso, confortável, e a natação é extremamente técnica. Então, acho que é uma das modalidades mais técnicas que tem, na minha opinião, que eu como triatleta sinto. Eu acho que a natação, para mim, é uma das modalidades com muita técnica, cara. Que exige muito, faz uma baita diferença, né? O giro de corpo, né? Se alongar o braço. A água é 1000 vezes mais resistente que o ar. Então, se a gente está se deslocando da maneira errada, a gente está com uma resistência 1000 vezes maior do que a gente estaria fora. Então, essa resistência impede você de se deslocar com a velocidade que você gostaria e com a energia que você gostaria de usar para se deslocar. Então, você começa a gastar energia demais, gera um cansaço extremo, e não é a força, é o jeito com que você vai aplicar. Eu tenho na minha piscina, a melhor nadadora minha é uma aluna minha de mais de 60 anos, que hoje a gente estava fazendo treino, e os menininhos de 20 anos não conseguem nadar no pé dela. E aí todo mundo fica assim, cara, não é possível. A Renata, nossa aluna, e ela, você vê ela nadando, ela tá desfilando. Cara, ela tá plena, soberana na água. E os meninos fortes, todos triatletas, não conseguem nadar no pé dela.
É incrível. Você vê que não está relacionado Não com é o a porte força, físico, não é a força. nada. Não é a força, não é o jeito. Ah, então ela é uma senhora de 64 anos alta. Tal. Não, 2 metros de é. altura, né? Não é. Os meninos são. E não Mas nada. ela. E aí eu falo, gente, não é a força com que você vai aplicar. Ela está aplicando força, é lógico, mas você é muito mais forte que ela. É o jeito com que ela está realizando o movimento ali que está fazendo ela se deslocar desse jeito. O legal é, você também pode, desde que você faça, se dedique, trabalhar com aquele gesto motor que ela aplica. Vamos conseguir? Não, mas ela nada comigo há 9 anos. Ela está comigo há 9 anos, né? Desde 2014. Né? Ela já nadava antes, tem um histórico de ter nadado até os 14 anos de idade, e ela parou dos 14 até os 45, se eu não me engano. Então ela teve um gap aí de pausa da natação de uns 30 anos, sem nadar, sem praticar atividade. Voltou depois dos 40. Né? E aí ela tem uma excelente mecânica, um excelente gesto motor que faz ela ter esse resultado. Legal. O Vanderlei, nessa segunda temporada do Momento Dinami, esse podcast que a gente está fazendo, a gente trouxe uma novidade, ou uma ideia de envolver as pessoas do nosso público para trazer alguns questionamentos, algumas perguntas que elas gostariam de fazer para os nossos convidados. Que medo. Não, mas até que a galera foi leve, viu, cara? Foi leve? Que bom, eu acho que a galera foi leve. E aí, dando nisso, né, uma pergunta que foi frequente, né, tivemos várias perguntas nesse sentido, que dica que você daria para as pessoas que estão começando na natação? Investir na técnica, mas antes disso, buscar um profissional. Eu vejo muita gente nadando sozinha em casa, porque hoje é muito fácil, você mesmo, né? Sim. E o começar sozinho, sem uma orientação, sem um direcionamento, faz você pegar um caminho errado e talvez caminhar muito tempo nesse caminho errado. E o caminho é esse. E você começa sozinho, sem um norte, sem uma direção, e pode caminhar muito tempo nesse caminho. Para voltar até lesão, depois. né? Exato. Gerar Pode até gerar lesão. até lesão. Exato. E aí, para voltar para esse caminho, talvez seja mais difícil. Antes a gente estava conversando, pode gerar alguns vícios que é mais difícil, tirar esses vícios. Então, a primeira coisa é buscar realmente, quer começar, quero iniciar aí. A gente, lá na Yellow Cap, a gente fala que a gente é o marco zero de muito triatleta. Muitos triatletas. Nós somos o marco zero. Por quê? Ele já nada, já corre, já nada, perdão. Ele já pedala, já corre, muitas vezes e tenta nadar. E tenta nadar, exatamente. A gente pedala e corre e tenta nadar. E tenta nadar, até descobrir, nossa, eu preciso nadar. Aí ele vai para a natação, busca a natação para poder fazer a sua primeira prova de triatlon, porque só me falta nadar. Então nós somos o marco zero e muitas vezes essas pessoas já tentaram em algum momento nadar sozinho em casa e tudo mais e perde um tempo precioso. Perde um tempo precioso tentando fazer sozinho. Quando esse atleta chega lá com a gente, os resultados são muito bons, porque a gente começa a trabalhar com qualidade a natação e eles se desenvolvem muito. Tem atletas nossos que a primeira prova já estão subindo em pódio. Isso é muito legal. Ou não vinham treinando sozinho, já fez 1, 2 provas, não está vendo evolução, e aí a gente consegue fazer ele ter um resultado completamente diferente a partir de uma orientação. E aí não estou falando da gente, porque eu estou falando da gente, não posso falar pelos outros, mas eu tenho certeza, se buscar orientação numa outra assessoria, em outro lugar, numa academia, com um professor que possa vir até em casa, é orientação, não é a nossa, né? É uma orientação de um profissional ali. Eu tenho certeza que ele vai ter um resultado diferente daquele que ele está conseguindo, conquistando ali, fazendo sozinho. Cara, já aconteceu comigo e em provas de triatlon ou provas de aquáticas eu vejo direto, né? É a questão da hiperventilação, né? Que dá aquele... Você não consegue respirar, No né? começo. Você já não encaixa abraçada, não encaixa nada e você Precisa parar. E aí você encontra um monte de gente parado na água, né?
o que causa essa hiperventilação, né? Quais são os fatores que geram essa hiperventilação e o que fazer nesse momento que gerar, seja represa, mar, piscina? Lá na prova no dia, né? Eu acho que tem 2 principais fatores que causam isso. Uma é o efeito psicológico mesmo, né? Entender desse nadador se já aconteceu outras vezes, o porquê, tentar identificar o que causou essa hiperventilação, porque pode ser realmente um receio, principalmente em águas abertas. Por quê? Entra num ambiente completamente descontrolável, que a piscina é um ambiente que está lá bonitinho, você vê fundo, é limpinha, tem faixa, você coloca o pé no chão. Quando sai desse ambiente 100% seguro, ou quase 100% seguro, e vai para um meio em que você não vê fundo, se você colocar o pé, tentar parar, não vai encostar o pé, e aí começa a vir pensamentos, né? E tem bicho, tem muita gente que tem medo de bicho. Tem uma bicho. aqui, tem uma ali agora. Bicho? Não, bicho, cara, essa aí tem medo de jacaré na represa. Eu falei, cara, tem 2.000 pessoas. Você acha que o jacaré não aqui vai, ele vai ficar ter. com medo, ele não, vai e ser outra, abusado. ela acha ainda que o jacaré vai pegar ela. Mas é lógico. Pô, mas cara. aí é o psicológico. Não, gente, o jacaré vai me pegar. Eu sou muito mais bonito que os outros. Mas, o bicho, eu morro de medo de bicho. Rapidamente, eu falei que eu falo demais, né? Bora? Ontem... Pode comer também, tá? Se Pode quiser. comer? Pode. Se der tempo, eu fico só falando. A produção falou que tá top. Tá, beleza. Ontem, o nosso professor foi para Bertioga, a gente estava fazendo a prova 14 bis lá, né? Ele fez o nado ida e volta ontem, né? Então a gente saiu de Bertioga, 8h45 da noite, da manhã, e aí eu fiz com ele o apoio dele até a base aérea de Santos. E ele era um desafio individual, então ele nadava sozinho. E ele pode, nessa prova, eles permitem pacer. O que é isso? Entrar um nadador do lado para ajudar, nadar junto, lado a lado, né? Não da esteira, mas a gente nada lado a lado para ter parceria, né? Para ele não ficar sozinho. E eu entrei em 3 momentos com ele. Medo, porque eu nunca tinha nadado ali naquele canal, fazendo a travessia toda, né? E às vezes encosta, né? O canal é muito sujo, tem muita sujeira. Um monte de coisa. Nossa, eu morrendo de medo. Aí eu ficava olhando para baixo, vendo se tinha bicho ou não, né? Eu me lembro de uma experiência também, nadando lá na Leme Pontal, que eu fiz a prova, e aí nadando com o sol nascendo, e no rio, muito transparente, muito clarinha a água, e via uma sombra por baixo. Uma mancha escura, mas era a minha sombra refletindo no fundo, assim. Então eu nadava, eu falei, gente, e essa sombra bicho. não sai nunca mais de mim. Exatamente, eu falei, cara, tem um bicho nadando embaixo, tá me olhando. até perceber que não é a minha sombra, né? Vai dando uma ansiedade, vai dando medo, mas o legal é saber destravar esses pensamentos ou ferramentas, né? E precisa buscar ajuda para destravar isso. Então, um deles é o efeito psicológico mesmo, que é importante buscar ajuda. Se já aconteceu uma vez, não deixe acontecer a segunda vez. Busca ajuda, porque um profissional vai ajudar a criar ferramentas para, principalmente, distrair a sua cabeça daquilo que incomoda demais, que é a água escura, porque não é a incapacidade a própria distância, de nadar. né? Você olha aquela boia e fala, nossa, tem tudo aquilo, aí vem aquela sensação de que eu já estou cansado. Exatamente. Controlar todos essas coisas que vão minando. E tem uma terapeuta que eu trabalho muito com ela, que é a Larissa Zink. Ela fala que são pensamentos sabotadores. São várias coisas que vão sabotar a sua missão de entrar e nadar. Então, você não vai conseguir pôr o pé no chão. É um pensamento sabotador. É muito longe, você já está cansado. Pensamento sabotador. Você vai vir um bicho e vai te morder. São pensamentos sabotadores. E isso vai gerando estresse. Se você não tem ferramentas para poder... E é o cérebro. Você tem que ter uma ferramenta. Ele é fantástico, cara, porque na verdade ele está te protegendo a todo instante, né? Exatamente. Você está indo num lugar que não é
é teoricamente seguro. Então ele vai fazer você, cuidado, você sabe que você não consegue colocar o pé embaixo d'água? Você sabe que tá longe, né? Que você vai nadar até lá. Então vai te E sabotando. às vezes você é capaz de fazer tudo isso, Sim. mas por conta desses pensamentos. E um segundo ponto que acontece isso, porque acontece o que você precisa fazer, é estratégia errada. Hoje o nosso treino, essa semana toda está sendo treino para tentar identificar o ritmo correto para sair e fazer uma boa largada. Né? A gente está treinando isso lá. E aí, o que acontece? Parece que eles estão na prova. A gente vai fazer uma série em que precisa começar fazendo força e depois entrar num ritmo levemente mais confortável, mas fazendo um pouco de intensidade. Mas esse um pouco mais de força aqui não pode ser acima da sua capacidade, porque senão você faz um tiro muito forte e não é capaz mais de se sustentar. Então, com uma estratégia errada, você pode começar muito forte, perceber que não vai ser mais capaz, e aí entra o pensamento sabotador. Muito forte. E você fala, gente, eu estou hiperventilando, estou cansado demais. E aí gera um estresse, uma carga de estresse. Então, uma coisa é pensar realmente, o pensar de tem um bicho, não consigo ser capaz, não tenho pé, uma coisa psicológica, e outra uma estratégia errada que pode fazer e ocasionar essa hiperventilação. E aí é muito treino. Treinar realmente na piscina, simular isso nos finais de semana, que vai para o riacho para fazer simulado, precisa experimentar essa sensação de largada que a gente faz, porque não tem jeito. Numa largada, você está lá, você treinou um ano inteiro, ou 2 anos, ou 6 meses para fazer a sua prova. Em um dia, né? São 2 anos de treino para um dia. Para ir lá e no dia. Não tem como... o triatleta não tem sangue de barata, né? Principalmente, ele quer ir lá e quer dar o melhor. Então é difícil não deixar essa ansiedade subir, esse nível de estresse subir pré-largada e de repente começar levemente mais intenso. Mas ele precisa saber o que fazer nesse momento. É difícil controlar isso. Vai ter ansiedade, vai ter dor de barriga. Eu vomito toda a prova por ansiedade. Toda prova, praticamente de águas abertas, eu vomito. Se eu não estou vomitando antes, eu vomito após a primeira boia. E todo mundo já sabe disso. Por conta da intensidade mais alta que a gente sai, por conta da ansiedade. Depois passa, ai que bom. Dá até aliviada. Dá uma aliviada e você continua a prova. Isso acontece comigo sempre. Mas eu já me conheço. Então, essas situações não sabotam. Eu continuo fazendo uma boa prova. Já é controlável, né? Já controlo. Eu já sei. Ô, Vanderlei, e chegou mais, ok e tal, deu ruim na hora. O que o cara faz? O que até hiperventilei, não dei, parei? O que faz? O mais seguro e o mais prudente é chamar barco realmente, é buscar apoio. Não estou bem, a gente não sabe o que vai acontecer a partir dali. Né? Então, normalmente essas provas têm apoio, principalmente no momento de largada, né? no próximo à largada. É buscar apoio realmente, buscar ajuda. Não tentar ser super-herói ali. Você está mexendo com a sua vida. Né? É um dos esportes de maior risco. A gente vê aí relatos, ultimamente, de pessoas morrendo dentro de prova. A gente tem recentemente aqui, né, como nós já conversamos aqui, na água. Eu não me lembro de muita história em cima da bike ou na corrida, mas na água, muitos relatos então, porque não tem o que fazer. Né? É difícil o socorro chegar, é mais difícil, é mais lento, é mais demorado sair da água. Então, hiperventilou, percebeu que realmente saiu do controle, você precisa levantar a mão e pedir ajuda. Até falando sobre isso, aí dando esse gancho, a gente tem uma outra pergunta aqui que foi feita, que é uma polêmica. Polêmicas! Que é a questão sobre as boias de sinalização que a gente usa na cintura. Né? Tem provas de águas abertas que a gente tem visto sendo utilizado, mas muitas provas, por exemplo, de triatlon, eu não tenho visto sendo utilizado e algumas até não pode ser utilizado. E aí que entra uma reflexão até nos últimos acontecimentos que
que ocorreram aí algumas provas e uma delas eu estava presente até. Queria saber um pouquinho sobre a sua opinião sobre a utilização das boias de sinalização aí nos eventos, até como uma forma de, até para essas pessoas que têm uma dificuldade maior na água, por exemplo, é uma questão de mais seguro, a pessoa se sente mais segura, né? De ter um problema de uma hiperventilação, o cara tá meio desesperado, o cara tem um lugar lá que ele abraça Ele e dá pode aquela, se abraçar e se... né? E também as boias de sinalização que são feitas para isso, né? Elas carregam um apito, né? Que você tendo algum problema você consegue apitar e velar, porque eu acho que é difícil por uma organização. Mas a gente está falando de uma quantidade grande de atletas ao mesmo tempo na água. Até que tem uma quantidade de caiaqueiros, né? Mas versus a quantidade de atletas na água é muito pequena, tem muito mais atletas. E numa questão de levantar o braço, até que ponto que até o caiaqueiro olhar que tem alguém com o braço em pé, ao invés de ouvir alguém apitando, né? E aí o cara sai atrás daquele som. Então eu queria saber um pouquinho sua opinião sobre esse... É polêmica. Por isso eu falei assim, eu acho que é polêmico isso. Eu não sei se eu vou responder, não. Não, tô brincando. Ó, eu vou levantar algumas coisas, né? Eu vi, vai ser polêmico mesmo. Eu vi um vídeo postado de uma treinadora essa semana, de um nadador que fez a prova, teve tri-day, esse final de semana na base aérea. Sim. E muito visto esse vídeo, porque é uma treinadora, uma grande assessoria em São Paulo, de um nadador que nadou com essa boia de segurança. Um triatleta, não é nadador. Um triatleta que fez a prova com essa boia de segurança. Então, o trecho do vídeo muito curto mostrava ele nadando um pouquinho de costas e abraçava. Aí nadava um pouquinho de costas e abraçava. E com certeza ele fez os 750 ali, com tempo extremamente alto, com certeza, e se abraçando dessa boia de segurança. E aí o texto dizia, muito orgulho, né? Resiliência, muita força de vontade, é isso mesmo. Se a gente olhar, e aí tem duas formas da gente enxergar isso. Pô, que legal, o cara nem sabe nadar e ele foi lá com uma boia de segurança e foi capaz de fazer isso. Eu tenho um medo muito grande de incentivar isso, né? E transformar o triatlon, principalmente a parte de natação, banalizar a natação nesse sentido de colocar pessoas, e passa a ser irresponsabilidade principalmente do treinador, incentivar uma pessoa que nem sabe nadar, não é capaz de nadar 750 metros, colocar ele numa prova de águas abertas em que ele, se essa boia fura, garante para mim que essa boia não vai furar. E se essa boia furar, o que esse atleta vai fazer no meio do mar? Então, sabendo nadar. Né? Não sabendo nadar. Então, para mim, beira a irresponsabilidade incentivar um tipo de comportamento como esse. E aí tem outra ponta que eu acredito que essas boias podem atrapalhar um pouquinho os nadadores, principalmente em provas que tem, por exemplo, vento, interferência de vento. Você já nadou com essa boia? Nadei a primeira travessia que eu fiz, eu fui com a fez a boia. Fui com ela. Eu fiz o meu 10K, o El Cruce obriga todo nadador a fazer a prova de boia. Então, o El Cruce é uma organização mundial que tem prova no mundo inteiro. Eu fiz os 10K lá no México e os melhores nadadores, eles nadam com essa boia de segurança. Então, todo mundo, é obrigatório. E aí, essa boia, em vários momentos, por conta de vento, ela vem para frente, né? Acaba atrapalhando. Mas numa questão em que a gente vai fazer uma travessia de 10 quilômetros, a gente sai de Cancún e vai até Isla Mujeres, 10 quilômetros, é realmente um apoio extremamente necessário, né? Por mais que o atleta saiba nadar, mas é uma questão de segurança e tudo mais. E você até consegue levar algumas coisas dentro, né? Uma dá para colocar hidratação, dá para colocar água. Então, assim, em prova,
em prova, eu não sei te responder realmente. O meu receio por exemplo, as organizações vão colocar as boias de segurança como item obrigatório. O meu receio é de treinadores irresponsáveis colocarem, não, pode ir de boia. Qual coisa você segura? Já acontece isso com roupa de borracha, que é outra polêmica. Não, mas a roupa de borracha boia. O cara não sabe nadar, então beira a irresponsabilidade. Então tem Uma esses coisa, dois pontos. É legal a gente falar sobre isso, porque não é a questão da pessoa usar uma boia de sinalização, uma roupa de borracha, já sabendo nadar, né? Já Não entra sabe, como exatamente, um o nadador equipamento de segurança, né? Aí às vezes a pessoa usa equipamento de sobrevivência, né? Exato, pronto. Que é a diferença entre segurança e sobrevivência, né? Então tem aí isso. tem essa questão dos que não são profissionais, né? Que acabam expondo seus atletas a uma situação totalmente desfavorável. E de risco, que é total risco, vida. Né? É igual que você comentou, águas abertas é diferente de uma piscina que é controlável, a gente né? não Mais controla. fácil. Ontem nós não controlamos a natureza na prova em que o nosso professor lá foi fazer. Era uma prova de 48 quilômetros e ele não completou a prova. Ele nadou por 12 horas e meia e não chegou. E já estava muito tarde, água muito fria e corrente contra às 12 horas e meia. Não foram 12 horas e meia que ele nadou contra, porque ele pegou 25 minutos de corrente a favor, apenas. O restante tudo foi contra. Incrível, incrível. Um absurdo, muito vento e corrente contra o tempo todo. Então, quando a gente vai para águas abertas, a gente é o incontrolável, a natureza. Então, polêmico mesmo o assunto. Para nadadores, eu acho que é interessante para segurança e não para sobrevivência. O medo é incentivar pessoas que não sabem nadar a se desafiar a fazer uma prova porque tem a boia. Qualquer coisa você se segura. Então, eu tenho um receio muito grande quanto a isso. Polêmico, né? Polêmico, por isso eu falei assim, uma pergunta polêmica. Vai chover dislike aí. Não é nada. Não, é legal porque, cara, é um assunto que eu acho que tá no nosso dia a dia. A gente tem visto opiniões. Acho que os últimos acontecimentos que a gente viu aí em provas que infelizmente foram óbitos de pessoas, né? Uhum. Uma eu conheço e sei que nadava muito, né? Aí fica até que ponto isso poderia ter ajudado, né? Será que se tivesse daria tempo de ela pedir ajuda? De pedir ajuda. Será que dava tempo, né? Uhum. Então gera essa Lá dentro da Yellow Cap a gente dá os treinos técnicos no mar. Esse final de semana nós fizemos ali na Praia do Guarujá e é item obrigatório ali. A gente mandou fazer boias novas agora, porque a gente quer todos os nossos atletas que vão fazer os treinos de boia. E a gente está com atletas ali que nadam muito bem. Né? Eu mesmo coloco a minha boia de segurança e vou para fazer o treino, mas aí é uma boia, não é para eu me apoiar nela, mas sim para que as embarcações me vejam e eu estou seguro porque os barcos vão me ver, não é porque eu vou depender da boia. Né? Então muda completamente ali, né? A necessidade de eu estar ali com a boia. Né? É para que a organização veja o atleta onde está, se vai se perder, e não para que ele se apoie na boia para sobreviver, como você bem falou. Uma hora que você estava comentando aí, você falou de um tema também legal que é polêmico também, hein? Tem várias polêmicas. Nas provas de triatlon, a gente tem provas que você não pode pegar o vácuo, né? Uhum. Andar atrás da bike para você pegar o vácuo. A esteira na natação. É permitido, né? É permitido. E é ótimo. Dá uma economia de... Como que nadar atrás da esteira, cara? Porque você tá colado muito com o pé, né? No pé. Bater dedo, como que... Tem duas formas da gente pegar a esteira, né? Tem a esteira no pezinho, que politicamente correto você não tocar no pé do amigo, a não ser que seja um amigo, e aí é ética entre os atletas, né? Ética profissional ali entre os nadadores. Desde que seja um amigo seu, alguém que você saiba, alguém que você combinou e isso acontece, vem no meu pé.
essa pessoa vai no pezinho mesmo, tocando o pé. Agora, eu não conheço o nadador ali que está na frente, mas ele está com um ritmo muito próximo do meu. Ao invés de eu ficar brigando posição com ele, eu vou vir atrás dele, já que a gente está nadando muito próximo, eu vou para o pé dele e vou economizar um pouco de energia ali. Eu não vou saber o número exato, porque eu não tenho estudo com isso, mas é entre 20% e 40% de economia de energia. Pô, é coisa pra caramba, cara. É muito, é muito. Você nada economizando mesmo energia, nada mais confortável, porque você está pegando uma água positiva, que a gente fala, né? É uma água indo para o mesmo sentido que você está indo. Então, é água positiva, essa corrente vai te ajudar demais. Então, você não toca o pé. Uma outra forma é nadar na lateral, com a cabeça na linha da cintura do nadador. Então, você pega essa ondulação lateral, que para algumas pessoas essa esteira lateral que você nada é mais confortável, porque não tem água e, de certa forma, em alguns momentos você tem que fazer a respiração frontal para ver aonde está o nadador da frente. Mas se você coloca o nadador ao seu lado, você fica só fazendo essa respiração lateral, muito próximo da linha da cintura dele, e a gente vê isso nas provas, né? Pega provas de maratona aquática, as provas olímpicas, a gente vê linhas de 4 às vezes, né? 4 nadadores, e os de trás estão pegando a esteira da frente, mas os laterais que estão na lateral, você vai ver que eles estão sempre levemente atrás, porque estão pegando essa esteira lateral. Então, e é treinável. E posicionamento de mão na esteira pé com pé? Deixa natural. Deixa natural. Você vai tirar um pouco mais de força da braçada, da fase submersa, né? Você não vai poder colocar tanta intensidade, mas você mantém a mão firme. Mão dentro da natação é sempre dedo duro, mão firme e nunca em concha, né? Sempre bem espalmadinha. E outro tema que você comentou também, que principalmente em mar, né? Águas abertas mar, nadar na correnteza. Como muito braço, aumenta o giro de braço, diminui de perna. Aumenta a frequência principalmente de braçadas, né? A perna é realmente se a corrente está muito forte e também a gente tem que levar em consideração o tempo que você vai precisar ficar naquela corrente. Mas, via de regra geral, tem uma corrente contra, tá com uma dificuldade, vento, aumenta a frequência de braçada e aí você passa a tirar força na fase submersa. Aumenta a frequência e tira força. Como na bike, né? Vai para catraca pequenininha, coloca mais giro, você vai subir. Famosa vovozinha. Exato. Vai subir, vai pegar a resistência, né? Coroa pequenininha e e põe giro. E aí tá fazendo menos força, né? É mais na frequência. Vanderlei, outra pergunta aqui também que cor de boia em águas abertas. Tem muita... Vem uma pergunta o que você acha da boia vermelha no estilo salsicha, aquela compridinha, em mar? Em mar, uma das cores com maior visibilidade em mar são laranjas e amarelas, né? Laranjas e amarelas são mais... por isso que a minha equipe é Yellow Cap. Porque a gente foi fazer um treino no mar e eu fiz touca amarela para todo mundo para eu poder identificar. No nosso primeiro treino, foi assim que surgiu a Yellow Cap. Eu ia fazer um treino, cada uma com uma touca diferente, eu quero ver meus atletas, né? E aí eu fiz uma touquinha amarela para todo mundo, levei lá, todo mundo ganhou uma touquinha, e aí um aluno falou, olha, uma Yellow Cap. Falei, nossa. Obrigado pelo nome da equipe. A equipe chamava WS Sports, que era Vanderlei Santos Sports, né? Era WS Swim. WS Swim. Aí, ali, eu falei, nossa, Diogo. Obrigado pelo presente, Diogo. Obrigado, cara. Vai mudamos o nome, agora você... Quando você precisar de touca, pode só me falar que eu te mando. Exatamente, eu juro pra você. Virou Yellow Cap ali, no primeiro treino de águas abertas que eu dei com a turminha que nadava comigo lá na Companhia Atlética. A boia
essa salsichinha ela fica mais difícil de visibilidade, Total, né, cara? Porque Pô, a não gente tem nada alto, cara. a Você gente já não tá no consegue mar. enxergar direito. Eu não sei por que que eu ainda eu não sei por que que eu ainda encontro as organizações insistem nesse tipo de Boia boia. tem que ser pirulito. Pô, e amarela, cara, e sabe? amarela, laranja, Pô, você pega a assim, visibilidade ó, é muito mais, se muito melhor. você tiver uma montanha atrás, cara, com a vermelha salsicha, você não enxerga, cara, você não É sabe. muito difícil. Pô, e outra, né? Às vezes eu vejo competições que a distância de uma boia para outra, cara, é muito longa, então dificulta ainda mais se você Dificulta. pega uma cor que é escura, né, cara? Não é, o vermelho não é claro, né? Não, E eu que porque sou ela pode daltônico, cara, pra mim é escurecer. preto. Ah, e entendeu? aí... Então aí ferrou. Não vai. Aí não enxerga mesmo. Não vai. Boias tem que ser pirulito, amarelão ou laranja, que realmente a visibilidade é muito maior. E elas precisam ser altas, porque na linha da água, pega um mar ligeiramente ondulado, você perde contato de visão dela. Vanderlei, uma outra pergunta aqui, e aí eu vou precisar da produção trazer os óculos. Galera perguntando aí sobre óculos de natação, diferença entre os óculos, se tem óculos para piscina, óculos para águas abertas, qual que é a diferença deles? Eu trouxe alguns óculos aqui, obrigado. Produção! Obrigado. As vozes do além. Eu trouxe vários óculos aqui. Primeiro, deixa eu separar alguns óculos. Não são todos, na verdade são todos meus. Só esses dois aqui que não são meus. Vou deixar aqui. Então, quando a gente pega óculos onde o espelho ele é muito maior, mais amplo assim, né? Tem um campo de visão maior. Todos esses óculos eles vão ser sempre óculos de águas abertas. Tá conseguindo pegar aí? Tá? Então, naquela ali, ele. né? Aqui, qual? Nessa aqui? Na dele? Boa, Na nessa minha. aqui, ó. Então aí sempre que a gente pega óculos com o espelho dele frontal aqui maior, vão ser sempre óculos de águas abertas. Então esse aqui é um bom modelo, esse é um bom modelo, esse aqui que ele vem até aqui na lateral. Agora a Speedo acabou de lançar, eu não tenho eles aqui, que é um modelo que está sendo muito bem aceito, chama Flow, se eu não me engano. Tem dois modelos que o pessoal está gostando demais. Um chama Flow e o outro chama Swell. Eu não tenho eles aqui. É um pequenininho? Não, todos eles têm um campo de visão maior. O pessoal fala que vê até as laterais aqui. E aí esses sempre vão ser bons óculos para águas abertas. Meu até. É o Flow. É o Flow? Eu tava no evento da Aloha Spirit e tava lá uma galera da Speedo e eu comprei e testei. Tá sendo muito bem aceito. Eu não participei da prova, mas teve uma hora lá que a gente deu uma nadinha até eu e minha irmã. E aí eu peguei ele e fiz 1,5 km com ele. Perfeito. Super bom. Muito bom. E aí, normalmente, esses óculos de águas abertas, a gente vai ver muito silicone aqui para proteger, porque normalmente vai entrar no mar, águas abertas, você não fica tirando e pondo, né? Então ele tem que incomodar o mínimo possível para você não precisar tirar por conta de algum incômodo. Então a gente vê esses três modelos aqui muito grandes e sempre esse aqui que é mais grosseiro aqui, ó, com bastante silicone para gerar esse conforto. E não ter que ficar tirando e pondo óculos dentro do mar porque começou a gerar um ligeiro incômodo. Então, óculos de águas abertas vai ser sempre assim. Tem dois óculos que eu gosto muito, que é o Cayman e o Cayenne da Aquasphere, que as lentes não são rígidas. Todos esses aqui são rígidas. A lente do Cayman e do Cayenne, eles são flexíveis. São um dos melhores óculos, assim, porque não corre o risco, por exemplo, de você se machucar também. De repente toma uma pesada numa largada MMA de triatlo. Hoje em dia hoje em dia tá mais tranquilo, né? Porque vai de onde vai onda, que né? eu, na minha opinião, achei sensacional, cara. Não, eu também gostei demais. Que você escolhe o pace que você vai nadar, você fica sai ali tranquilo, fica mais não é tumultuado, não tem aquela cotovelada. Que a gente fez a prova em São Paulo e a largada ali foi muito bacana, foi em ondas. Tava um frio do cacete. Adorei aquela natação. Não, eu não nadei mal, não gostei da minha natação ali. Mas realmente é mais gostoso. A gente tem uns óculos que são híbridos, que eles são um pouco intermediários. E aí eu trouxe 3 modelos aqui, todos eles da Mormai. Na verdade, são 2 modelos. Esse aqui, que ele tem silicone, mas ele já não é tão grandão quanto o outro,
né? E aí esse aqui tem 2 modelos. Esse aqui que é todo espelhado, que é excelente para natação em águas abertas e piscina aberta. E esse aqui que ele vai ser uma lente amarela que a gente vai usar eu gosto de usar dentro de academia, piscina fechada, que aí a luz não é luz natural e não vai ter uma iluminação tão bacana. E nado noturno, que pode acontecer de você ter que fazer um nado noturno, então é o mesmo modelo, esse aqui. E um outro óculos que eu tenho gostado demais, esse daqui virou meu óculos de prova também, que é outro óculos da Mormai, que ele não é tão grandão, e ele também não é pequenininho. E aí o silicone dele passa a ser um pouquinho mais discreto. E aí e todos esses podem ser usados na piscina também. Águas Legal. abertas e piscina. E aí tem os óculos clássicos. Esse aqui é um óculos clássico, que aí é só para piscina. Então ele é duro, rígido, ele não tem silicone nenhum e ele é pequenininho. E aí nadadores raiz Isso aí é... adoram. Isso aí é o que chute do futebol. Esse aqui... Ó, aí eu vou... Curiosidade, tá? Aí eu trouxe um óculos de curiosidade aqui. Esse aqui pode ir para museu. Esse é um óculos que eu guardo. Ele tá Tem com... encaixe, Porque cara. antigamente era espuma. Era espuma, Cara, não olha era isso aqui. silicone. E esse óculos aqui é dos meus 14 anos. É o óculos que eu competia. Chamava Comp. E aí eu guardo ele até hoje. Cara, ele é lindo, eu acho. Eu acho ele lindo. E era espuma antigamente. Hoje é silicone, não se usa mais espuma, né? E aí eu guardo ele com carinho. Não dá mais para usar, lógico. Se eu vou pegar, sei lá... Vou perder meu olho se eu usar esse óculos aqui, que a espuma tá Não vai toda... dar certo. Não vai pegar. Esse óculos não vai pegar. Mas é um óculos lindo. É o pai do... É o pai desse aqui, né? Que é o sueco. Esse aqui é o sueco e esse aqui é o pai do sueco. Então, são óculos aqui bem bacaninhas. Bem Show. bacaninhas. Então, tem sim diferença de natação, de piscina e águas abertas. Ó. Aí, galera, respondido. Ele já deu vários modelos aí, marcas aí de Vários. referência para vocês irem atrás aí, né? Recomendação do cara que é especialista em natação. É isso. Eu vi lá que você tem um programa que chama Magic Swim. Magic Swim. Conta pra galera o que é esse programa. Eu vi lá que tem... Legal. Até você, né, coloca Magic Swim para 70.3. 70.3. Esse foi um projeto que eu fiz o ano passado. O ano passado nós fizemos 2 edições. Né? A gente fez a primeira edição, deu bastante gente. Eu fiz a segunda edição, teve mais inscrição. A gente teve uma média de 20 atletas inscritos em cada uma das edições do ano passado. A galera tá precisando, né? A galera tá procurando aqui. Muito. Sente a necessidade. E é muito legal. Qual é a ideia? O Magic Swim, né, que é fazer mágica na sua natação. Que você entra lá, um nadador, e sai outro completamente diferente por conta daquilo que a gente vai trabalhar, das questões técnicas que a gente vai trabalhar dentro da clínica. Né? É uma clínica que eu converso bastante com o triatleta, mas ele pode ser feito para nadadores de águas abertas geral, e não só nadador de águas abertas, mas nadador de piscina também. Nadador. Eu converso mais com o triatleta porque o triatleta gasta mais com clínicas, investe mais em aperfeiçoar a sua natação. O nadador de águas abertas e o nadador de piscina, ele investe menos. Então eu converso com eles para trabalhar esse público, e os triatletas são os que mais precisam. Eles precisam realmente. E o que a gente vê nos tricamps, que acontecem principalmente no período de carnaval, são clínicas em que a gente vai para um camp desse de triatlon vivenciar a natação. Não aprender algo, mas você vai lá e monta umas boias lá e faz uma natação, depois vai fazer um pedal, depois corre, mas não tem uma clínica. E, de novo, eu já falei em outro vídeo, mas o treinador ou os camps, as equipes, não estão errados em fazer isso. Porque é um momento realmente de vivenciar, é treinar com outros amigos, é trabalhar diferente. Ter essa experiência. Ter uma experiência. Quer algo direcionado, precisa ir para uma clínica especializada em natação. Então eu vi uma carência muito grande nisso, né? Porque a gente não tem grandes clínicas de natação, principalmente voltado para o adulto. A gente vê clínicas para molecada, né? Mas para o adulto, assim, eu não vejo.
Agora apareceu uma que vai fazer no mesmo dia lá em Ilhabela, com um grande amigo meu, uns parceiros meus, amigos meus. E nessa clínica a gente trabalha questões técnicas que eu entendo que é a dor dos triatletas, né? Então a gente trabalha bastante posição do corpo, a fase de tração da braçada, ele entender, e a gente vai usar diversas ferramentas para fazer com que o nadador que faça a clínica saia de lá com uma visão ampla daquilo que ele precisa, porque não sai de lá pronto. Ele sai da clínica com a ideia certa do que precisa fazer para melhorar a sua natação. Então é muito bacana, são 2 dias. Lá na Yellow Cap. Imersão total na natação. Você vai fazer uma imersão. Vai lá, o sábado, a tarde toda, a gente começa às 2 da tarde com uma palestra com um dos principais fisioterapeutas que a gente tem dentro da Care Club, fisioterapeuta esportivo, que é o Franco Chamorro. Vai falar sobre exercícios de prevenção exercícios preventivos para nadadores, né? Para não ocorrer lesão. Aí a gente vai fazer a parte técnica toda até às 7 horas da noite. No dia seguinte, aqueles que quiserem adquirir a avaliação biomecânica, a gente faz a avaliação biomecânica, e na parte da tarde, mais 5 horas de imersão dentro da natação, fazendo oficina. Eu não trabalho com um grupo grande de nadadores. Eu acho que nessa, a gente, quando esse episódio for ao ar, já vai ter acontecido, então não adianta, é só o ano que vem agora, tá bom? já passou, mas aí o ano que vem você pode fazer. E aí é uma imersão total, com oficinas para trabalhar a mecânica da braçada, vai ser bem bacana. É diferenciado realmente, Lan. Bacana, tô de olho nesse daí, eu vou me inscrever porque eu preciso melhorar muito minha natação. Minha natação Vamos. é meu calcanhar de Seu Aquiles. calcanhar. Cara, é fantástico. Ô, produção, eu queria que trouxesse um suquinho de uva. Eu ia te servir um vinho, mas eu sei que você vai precisar nadar. Nadar e dirigir de volta. Nadar e dirigir. E ó, você e o Cafu só vocês dois receberam um exemplar nosso que vai pro mercado em maio. Em maio. Que Nem lançou. Nem lançou. A gente está na fase do rótulo, mas o produto já está aqui. Que é um suco de uva integral e zero açúcar. A gente fala zero açúcar porque o açúcar do suco veio da própria uva. Então a gente não teve adição de açúcar para fazer o suco e nem adição de maçã para trazer ou acidez ou esse doce. Então, quase um vinho. É quase um vinho, né? E o que a gente muda? usa? O leigo, né? E a gente usa muito isso como um pré-treino, né? Então a linha esportiva, toda essa narrativa que a gente construiu do projeto, trazendo as características do esporte, né? Do triatlon e das modalidades individuais, a natação, o ciclismo e a corrida para confecção, para a criação de todos os vinhos e os rótulos, a gente trouxe também a questão do pré-treino como um suco de uva, né? Com uma uva que é o ingrediente principal de todas as nossas criações, está aqui dentro, né? Então eu queria que você experimentasse. Eu tinha uma nutricionista que passava suco de uva. Eu tomo até hoje. Todo pré-treino tinha suco de uva. Saúde. Geladinho ali. Que delícia. É bom? Que delícia. Você vai levar um para casa, vai ser meu presente para você. Ah, né? Que delícia. As meninas, a Olivia, a minha mais velha, ama suco de uva. Ama suco de uva. Depois eu preciso falar com elas para quando você chegar na sua casa, você me fala quando você tomar, que eu vou ligar para elas e falar assim: e aí, gostou do suco de uva? Elas vão ser minha referência, hein, cara? Combinado. Nossa, uma delícia. Pernada na natação, cara. Quais são as frequências de pernadas que tem? E eu ouço muito, já ouvi muito, falando que no triatlon a pernada não é para ser usada muito, porque depois vem bike, depois vem corrida. Mais polêmica. Desvenda esse mistério aí pra gente. Aí. Mais polêmica, porque eu não trabalho com essa linha. Se a gente olhar, e é legal isso, desafio aí para vocês, assista ao último mundial de Kona.
e tenta identificar se os melhores nadadores de Kona não batem perna. Não, bate pra caramba. Todos! E é só porrada, cara. É motorzinho. Todos. Então, eu falo isso para os meus alunos e eu vou falar para vocês. Se você tiver como referência um amiguinho da sua raia do lado, você nunca vai para lugar nenhum. Porque o amiguinho do seu lado, ele está mirando talvez uma outra pessoa que não seja referência para você. Você pegue como referência os melhores do mundo. Você vai pegar como referência os melhores triatletas que a gente vê em ação. E eu vejo os melhores triatletas em ação com batida de perna. Eu vejo os melhores nadadores de águas abertas, e aí é outra polêmica também, né? Eu trato a natação dentro do triatlon como natação pura. E eu faço o triatleta ter a melhor natação. Sabe o que acontece? Olha, eu mudando de assunto. Eu tenho vários e vários triatletas que me procuram para começar a treinar. Cara, a natação é o meu pior, não sei o quê, porque quando eu saio em 34º na água, aí a minha é a 4ª bike e a 6ª corrida. Sem brincadeira nenhuma. Depois eu te mostro a mensagem. Muitos triatletas meus invertem isso. A natação passa a ser a melhor modalidade desse atleta dentro do esporte. Ele sai com a 2ª ou a 3ª melhor natação, aí a bike, ele vai precisar correr atrás, né? Porque a bike dele já não é mais melhor que a natação. Inverte. Eu tenho um atleta meu, que é o Guilherme, ele tinha a natação como o pior das 3 modalidades, e aí ele falou: Vanderlei, hoje eu sou melhor nadador do que corredor, melhor nadador do que ciclista. Incrível, porque a gente trabalha, realmente eu trabalho para que esse cara vire um bom nadador. E a gente tem grandes nadadores dentro do triatlon. A melhor referência para mim é o Belarmino, né? Que é um baita nadador. Ele vem da natação, né? É um baita nadador. E a ideia é transformar esses triatletas que eu pego com uma boa natação. Então, eu não trato a natação dentro do triatlo, eu trato a natação como natação mesmo. E natação precisa bater perna. Não tem como você não trabalhar a perna. Mas bater perna não é para todo mundo. É isso que eu ia falar. Pronto, bater perna não é para todo mundo. E o atleta, e principalmente o treinador, precisa entender se essa pessoa precisa, pode, deve bater perna ou não. Eu gosto que bata a perna, mas eu não ensino a perna para todo mundo, porque tem nadador que não vai adiantar bater perna. Eu estou com 2 agora nadando comigo, que é o Gustavo e a Ariane, com personal ali, e eu estou fazendo o trabalho deles de perna 2 tempos, 2 pernadas só. Que é as frequências, né? Exatamente. Tem 2, 4, 2, 6. 4 e 6. Só até 6, hein? Não bate mais que isso, não. não. Pelo amor de Deus, aí senão você quebra o peão na primeira boia. Então, é 2 pernadas para cada ciclo, 4 pernadas para cada ciclo e até 6 para cada ciclo de braçada. E aí, tem alguns nadadores e alguns triatletas que a frequência de 6 tempos é muito natural, sai assim, espontaneamente. Então, eu não vou tirar da natureza desse atleta, que é bater perna, tirar isso dele. Ele vai continuar, porque é nato dele, ele faz natural. Então, esse atleta continua batendo. Agora, se tem alguém que não tem ritmo, não tem coordenação e eu preciso ensinar, é muito mais fácil ensinar a fazer 2 pernadas só. Então, eu passo como princípio e como base desconstruir essa pernada descoordenada, uma perna muito alta, aleatória, uma perna 8 tempos. Eu desconstruo isso e passo da base, que é essa perna 2 tempos. E aí eles aprendem uma perna 2 tempos e vão assim e vão seguir com essa perna 2 tempos. Se lá na frente essa perna tiver muito natural e dá para encaixar uma 6, a gente até trabalha, mas inicialmente é a desconstrução de algo que não está legal para uma perna 2 tempos, que eu falo que muito ajuda quem não atrapalha. E não adianta bater muita perna porque a pessoa acha que está ajudando, mas não, está atrapalhando. Está gastando muita energia, não é uma perna eficiente, que está gerando um bom deslocamento. Então a gente tira esse monte de perna, coloca só 2, bem coordenadas,
bem eficientes, que vai ajudar demais. E a questão da respiração, cara? 2-1, 3-1, 4-1. Outra coisa polêmica, né? Eu não consigo Você 3-1, tá... cara. Eu já tentei, me Não cansa. precisa. Não me Não cansa. precisa. E quando eu comecei a fazer natação, né? Que foi a primeira desafio aí, foi nessa travessia maluca aí. O grande desafio foi. Eu respirava para um lado e hoje eu já respiro para outro, né? Depois de fazer umas aulas que a gente vai falar aí da Endless Pool, né? Com equipamento e tal. E aí acabou mudando meu lado de respiração, porque a minha sustentação, o meu braço de apoio era melhor. Eu não afundava, eu tinha um giro de corpo melhor, então ajudava melhor na respiração. Eu tenho para mim o seguinte, a respiração bilateral, ela é boa para trazer um equilíbrio muscular, para não... Tem gente que sente um incômodo muito de ficar respirando só de um lado. Então, para um treino, é muito bom. Mas raramente a gente encontra uma pessoa que tem facilidade ou é muito igual respirar dos dois lados. Normalmente, eu tenho mais facilidade do lado direito, tenho mais facilidade para o lado esquerdo. Bom, então se tem mais facilidade para cá não é tão fácil. Então, por que se você vai gerar uma dificuldade dentro da sua prova? A mais. Já tem tanta. Já tem mais, Para que você quer dificultar, né? Então, não precisa. Prova é só o seu lado dominante. E 2-1. É uma atividade predominantemente aeróbia. Você precisa de oxigênio para produzir energia ali. Então, respire 2-1 a sua prova toda. E tá tudo bem, né? E tá lindo. Ninguém corre prendendo, bloqueado. Cara, isso é uma outra coisa que muita gente, talvez que esteja começando na natação, tem esse hábito, né? O cara pega ar, segura, vai até o limite, bloqueia, aí quando o cara tá morrendo, ele fala, puta, eu vou respirar. Aí ele solta, aí quer respirar e não dá tempo, e fica nesse negócio maluco, né? O respirar demais, puxar muito ar e bloquear muito tempo, tudo demais dentro da natação não vai ser bem-vindo, né? Vai causar um estresse, vai gerar um estresse e vai gerar uma fadiga muito precoce. Então, você tem que fazer uma coisa moderada, natural, respira, volta, solta o ar. Então, um fluxo de respiração natural e contínuo. Tem que ser contínuo. Então, eu indico muito respiração 2 tempos, respiração 2-1. Nessa evolução aí dos atletas que você comentou que você teve lá na Yellow Cap e tal, que transformaram aí, né, que acabou sendo a natação, virou aí o melhor dos 3, né? Qual que é a importância do palmateio nessa evolução aí? Palmateio... Que é chato pra caramba. É muito chato. Porra, é chato, cara. É chato. O palmateio trabalha principalmente 2 questões, que é a sensibilidade, de você perceber a água, empurrar, deslocar, sentir um deslocamento com a palma da mão, você entender que a mão é extremamente importante para a sua natação, e posição do corpo. Para que você faça um bom palmateio, você precisa estar com cabeça, tronco, quadril e pernas alinhado com a superfície. Então, quanto mais próximo da superfície todo o seu corpo estiver, melhor é o seu palmateio. Você flui, né? Exatamente. Então, traz essa consciência. O que a gente sempre precisa fazer é tentar transferir a transferência. Transferir aquilo que está sendo realizado dentro do palmateio, os elementos de ativação do core e de sensibilidade para o nado. E o segredo está aí, de fazer essa transferência. O mais importante de tudo é isso. Palmateio é base, é fundamento, porque você está trabalhando sensibilidade e posição do corpo na água. Então é base, todo mundo precisa fazer. Meu primeiro grande desafio aquático foi uma travessia do canal, né? São Sebastião. De Ilhabela lá. São Sebastião e Ilhabela em 2001. Lindo. E toda a minha base de treino, eu não conseguia nadar 20 segundos direto, né? E aqui vai um agradecimento para minha grande amiga Amanda Mondim, que transformou minha natação, que foi a pessoa que fez eu nadar. Que legal. Eu sou grato a ela. Amanda Mondim. E toda a minha base de treino foi utilizando uma piscina com equipamento da Endless Pool. Nadar numa piscina com Endless Pool e nadar numa piscina normal é a mesma coisa? É. Só que com um pouquinho de diferença. Mas é. A Endless Pool você nada sem sair do lugar.
E numa piscina convencional você vai se deslocar. A endless pool você vai estar nadando contra uma corrente, então é até mais difícil. Você é igual pedalar contra o vento, né? Então você está gerando uma dificuldade. E a corrente, ela gera um fluxo de água que passa, na maior parte das vezes, por cima do seu corpo. Então, essa passagem de água por cima do seu corpo tende, não vai afundar, mas tende a afundar o seu corpo um pouquinho. Então, se a gente tem um nadador que já tem uma posição do corpo afundada, na endless pool, o corpo vai afundar ainda mais. Potencializa isso. Mas se a pessoa tem um quadril mais elevado, tem uma facilidade, boa ativação do core, pernas em cima da água, então a pessoa vai ficar bonitinha lá em cima da água. Então, é a única ou principal diferença entre as duas. O que não muda é o padrão do seu nado. Então, se você tem como padrão do seu nado uma braçada em que ela passa muito aberta, esse padrão de movimento que você realiza na endless pool, quando você for para uma piscina convencional, não vai ser corrigido automaticamente. É um padrão seu. Naturalmente, você já nada em águas abertas, com os braços abertos. Então, você vai executar esse padrão de movimento numa piscina convencional. Se você for lá no riacho, braço aberto. Se você for para o mar, esse padrão te acompanha, porque é seu. Não, ele não é um movimento que você realiza lá na endless pool. Uma mão com os dedos todos abertos, ou uma respiração com uma cabeça muito alta. São padrões de movimentos que fazem parte da sua natação. Então, independente de onde você nade, você vai realizar esse comportamento, esse movimento, esse gesto aonde você quiser. Então, eu posso dizer sim que nadar na endless pool e nadar numa piscina normal é a mesma coisa. E é legal, até na piscina eu vi lá que vocês têm lá na Care Club também, né, cara? Os espelhos, né? Uhum. Em cima, embaixo, então vocês conseguem ter essa análise, né? Como que tá o corpo, né? Consegue fazer essa análise completa, né? Exatamente. E aí, quando a gente está fazendo os trabalhos de educativo, a gente pede snorkel é vida, né? Snorkel é muito legal para ajudar a concentrar, a evitar a respiração, que a respiração na natação é um momento crítico do nado. Então, toda vez que sai para respirar, tem um rolamento de tronco, você sai da posição ideal, então você perde posição, perde sustentação. Com o snorkel você tira isso e consegue começar a dar atenção e prestar atenção para os movimentos, para a técnica, aquilo que realmente você precisa. Braço, né? Perfeito. Então, os espelhos vão ajudar a gente a corrigir isso. E aí, com o snorkel, olhando para o espelho o tempo todo, você corrige esses gestos. É muito legal. Vanderlei, tem alguma relação na hora de você respirar, que você vai fazer o giro de tronco, aumentar um pouquinho o tempo de perna para você poder dar uma sustentadinha no corpo? Tem, mas aí isso é um erro, né? E aí dá para corrigir, colocando uma pernada mais eficiente. É o ajuste da coordenação. Eu falo que são duas engrenagens, pernas e braços. Elas precisam estar sincronizadas ali, coordenadas para fazer esse mecanismo girar. O que está acontecendo é que com uma perna muito acelerada durante uma respiração, essas duas engrenagens elas não estão casando, então elas ficam descoordenadas, porque não está casado bonitinho. A hora que a gente começa a coordenar as pernas e o braço e entender o momento certo, o momento ideal de fazer a pernada, isso vai ajudando na sustentação do corpo, principalmente na posição de quadril, ali embaixo, né? Quadril e pernas, e aí vai ajudando nessa sustentação e você deixa de ter a necessidade de fazer uma frequência mais alta de pernas. Legal. Aí, indo para o meu segundo maior desafio, foi o Iron 70.3 São Paulo, que a gente fez. Que foi lindo. Que foi... Ou não, né? Que você acabou fazendo Nós também, fizemos, né? Isso. Qual que foi essa experiência para você do Iron? Cara, foi demais. Fez em 4 horas e 55. Deu 4 horas e 55. Que com todo mundo que eu conversei... Galera, nadar 1.900, pedalar 90 quilômetros, correr 21 quilômetros em 4 horas e 55. Foi muito legal, cara, porque os meus alunos ali
Então, tinha até bolão já. Não vai fazer, porque meu sonho Fizeram era bolão? Lógico, né? Os Porra, caras cara, queriam... judia com esse cara da piscina, cara. Pau matei o mês inteiro. Não, mas estava todo mundo apostando que eu faria. Que você faria. Não, era bolão, todo mundo então falando, esquece. né? Tava todo mundo Apostando acreditando. Eu que não tava, cara, é difícil demais, porque aí eu comecei a conversar. Não, eu fiz o meu primeiro sub-5 na terceira prova, na segunda. Não, eu não fiz ainda. Né? Falei, cara, é difícil. Aí começando a fazer conta, eu falei, nossa, cara, é difícil realmente, né? Fazer um sub-5 no primeiro. Porque tem até as transições, né? E a transição. Tem as transições. Saía lá da raia olímpica. Era muito longa. Lá, cara. A gente corre demais para fazer. Então, cara. Um lugarzinho ruim, né? De subir ali na grama. Muito ruim, as rampinhas tal, né? Então, foi um desafio muito grande. E tava tudo... Eu sou muito ruim. A minha filha pedala melhor que eu. Tenho certeza disso. Se a gente subir os dois numa bike, ela chega antes de mim. Então, a minha bike é muito ruim. E a corrida estava encaixadinha, coordenada ali, bonitinho, mas eu não sabia que ia sair um tempo tão bom. Então, a bike realmente não foi tudo aquilo. Deu 33 de média, não chegou a 34 de média, mas eu fiz uma boa corrida, que eu acho que salvou eu ali. A natação foi ok. Eu fiquei frustrado porque eu queria sair melhor ali, sabe? Eu não saí tão bem na água. Na saída, fala? Sair da água, assim, o tempo. O tempo. Eu queria sair com um tempo um pouquinho melhor. Mas saiu bom, Mas a deu natação 21. até que tirando o frio, né, cara? Porque no dia muito anterior choveu, Exato. ventou pra cacete. Aí No dia 4 da manhã tava um frio. Eu fui de meia até a hora da... Até a largadinha Até a largada, aí arranquei a Tirou a meia. deixei a meia lá. Tava muito frio. Foi. Tava muito frio. Eu pedalei com uma touquinha por baixo do capacete. Então, é um gorrinho, né? Coloquei um gorrinho e depois eu pus o capacete. Eu acho que aquilo me salvou no pedal, porque tava realmente muito frio. Eu fiquei numa dúvida também, cara, do pedal se eu ia de corta-vento ou não, e aí eu vi uma galera saindo sem outra galera como, eu falei, cara, eu vou sem. A hora que eu saí na bike, comecei a dar giro, nossa, eu falei assim, muito tô ferrado, vou congelar aqui. Mas não, né? Não. Porque eu acho que melhorou. Aí depois da prova vai aquecendo o corpo, né? O que me salvou mesmo foi o gorrinho. E a corrida foi muito legal, cara. Me surpreendeu, então eu gostei demais. Foi o primeiro que você fez? Foi o primeiro. Eu não sei se eu faço o outro. Vamos pra Floripa, pô. Em abril eu tô lá. Você vai estar lá? Vou. Em Floripa agora? Vou. E julho no Rio. Eu entrei com o projeto da Ultra, né? Para fazer a Ilha do Mel, que eu falei. E depois da Ultra, eu volto pro triatlon. Mas aí eu vou voltar fazendo shorts e olímpicos tal, que eu entrei como laboratório, né? Eu nunca trabalhei com triatleta. Entrando na Care Club em 2018, que eu comecei a viver o mundo do triatlon. E aí eu Tem alguém normal? Você conhece algum normal? Cara, ninguém. Eu juro. Tudo muito louco. Cara. Também não encontrei nenhum ainda normal, cara. Não. Minha todo triatleta, todo louco, né, triatleta é muito louco. É muito louco. E aí eu precisava entender, cara. Eu falei, como é que pode? Né? Eu precisava entender, porque os caras chegavam falando, cara, ó, tô com as pernas pesadas, tal, porque ontem teve não sei o que. Eu falei, cara, será que é isso mesmo? Eu começava a achar que era muita frescura. Eu falei, não é possível, né? E aí eu falei, um contrato com a minha esposa, né? Porque trabalha comigo, eu falei, é laboratório, eu preciso entender. Não, até porque o ciclo de treinamento para uma prova dessa, cara, é muito eu tô no meu ciclo de treinamento pro Iron. São muitas horas. Ó, para nadar, a minha carga de treino... Hoje nadar 3K. Tem na minha planilha, nadar 3K ainda. Hoje? Hoje. Já foi 17 km, já corri. Aí, ó. Como é que pode, cara? Como é que aguenta? Pro meu treino de natação, pra ultra que eu tô fazendo, a minha carga de treino tá sendo 1, 2, 3, 4 horas e meia semanais de água para fazer uma ultramaratona aquática, uma prova de 23 quilômetros, que vai durar umas 6 horas, que é a mesma carga horária de tempo de um 73. Sim. Para treinar para 73, e eu treinava muito pouco, era entre 12 e 15 horas semanais. Então é muito mais tempo, mais de 3 vezes a carga de treino. Então eu não sei como conseguem. Eu não consigo mais, então eu vou fazer um short, um olímpico, vou ficar nesse laboratório. Foi um laboratório para conhecer a rotina, treinei pesado, fui bem, gostei de treinar, achei muito legal.
aprendi a pedalar, mas aí agora deu. Agora eu vou ficar nos shortzinhos no Olímpico para dar uns pau nos alunos lá. Não, e que é legal pra Vou ficar caramba, né, bravo. cara? Não, e que é legal pra caramba, porque os curtos, né, cara, é só porrada, né? Exato. É só porrada. É aqui, ó, né? Esticar o cabo Esticar o cabo. e É vai muito embora. legal. Cara, eu gostei demais. Eu fiz uma prova que foi dentro do triatlo, extremamente desafiadora, que é o GP Extreme, aqui em São Carlos. Essa foi a sua prova mais desafiadora? Não. Porque São Dentro Carlos do triatlon, sim. E São Carlos foi lá dentro do Dama? Foi. Lá Gente, teve Lá, cara, eu fiz. Puta, agora não vou lembrar que ano que foi. Talvez 2020. Foi na pandemia também. Foi na pandemia. Foi lá que eu fiz um training camp do Iron, que teve aí. teve com a própria organização do Iron, né? Foi Que lá, foi- os embaixadores Isso. foi a Fernanda Keller e o Thiago Vinhal. Exatamente. Um atleta meu foi também, o Paulo Visaco, ele fez esse camp lá. E lá teve o GP Extreme, que era 1.110. Lá eu vi atleta profissional chorando na corrida. 1000 de natação, 100 100 de bike e 10 de corrida. Eu vi ali triatleta chorando, profissional, chorando na corrida. A largada é por volta do meio-dia. E só que esse profissional terminou e 2 horas depois que eu cheguei. Cara, eu lembro quando Loucura, cara. Quando minha irmã, que tá aqui, ó, tava no auge dela aí do triatlo, aí teve um ano que ela foi correr a São Silvestre, e aí nessa época eu jogava bola, e nem jogava mais tanto, assim, né? Era mais aquela peladinha. Ela falou, vamos correr a São Silvestre comigo e tal. E aí acabei não conseguindo fazer a inscrição, e aí ela falou, sai na pipoca lá. Eu falei, que é isso, né? O que é pipoca? E fui. Cara, ela chegou, acho que eu cheguei 2 horas depois, cara, e a gente foi voltar de metrô. Cara, começou a me dar cãibra na perna. Aí no dia seguinte teve um churrasco na família, que era do final do ano, não era? E aí o churrasco eu ia ter que fazer, cara, ficando em pé. Eu falei, cara, pelo amor de Deus, preciso deitar da Dorflex, mas, cara, eu falei, tudo louco, né? E uma São Silvestre. E uma São Silvestre. Só então, São Silvestre. Só Silvestre, 15, né? Uma maratona, né? Correu uma maratona no São Silvestre. E aí a maratona foi outro desafio meu também grande, cara. Mas a primeira que eu fiz foi lá nos Estados Unidos, Miami Beach, né? Mas eu fiz um treinamento legal e, cara, puta, foi uma... Ali eu senti a energia do esporte, sabe? Assim, da grandeza do esporte. Porque, cara, a galera na rua... Né, te incentivando, com plaquinha lá em inglês lá, tipo, toque aqui para pegar energia. Galera tá um calor do cacete, a galera com mangueira de água assim, tipo, jogando se você quisesse passar embaixo para se molhar. Meio parecido mesmo com a São Silvestre, né? Galera assim, com água assim, sabe, para você pegar. Pra pegar. Então eu falei, puta, cara, isso aqui é fantástico. Floripa você vai fazer o 73? 73? E aí depois Rio também 73. 73 também. Aí Rio é julho, né? Julho. Aí ano que vem um full aí. Boa. Vamos ver, né? Mas aí também tem a questão do ciclo, né, cara? O ciclo do Iron, ele é complicado, né? É cruel demais. E aí eu converso com a Liana, falei, com 50 anos, vai, tá bom, com 50 anos. Então eu tenho 4 anos para pra ir convencendo todo dia. Exatamente. Absorvendo esse entendimento. Para comprar uma bike, na verdade, porque a minha hoje não dá mais. Se eu for sair com ela para fazer, eu não termino. E tá caro pra caramba. Né, não vai. Não vai. Como que é o Vanderlei técnico, cara? Bravo. Eu perco aluno porque eu dou muita bronca. Eu juro para você. Tem aluno que eu perco mesmo. Eu me lembro de um que... Ou seja, se for lá, cara, galera, é o seguinte, se for não, lá, eu sou você bravo vai pra mesmo. treinar, cara, ou não vai. Né? Não, e eu sou tem muito, jeito também, né? Eu sou muito claro, sou muito franco, assim, eu falo demais. Eu falei, escuta, eu falei para um aluno, para você me pagar e fazer o que você quer da sua planilha, você não me paga, você não precisa, você começa a fazer o que você quer. Eu falei, tá bom. Aí ele ligou era para a Liana, né? Falei, o que você falou pro fulano? Eu falei, eu falei isso. Eu falei, mas não pode. Eu falei, por que não, cara? Ele tá me contratando para fazer planilha, e aí eu mando planilha. Ele, hoje eu fiz errado. Errado não, eu mudei porque não sei o que. Tá bom. Aí na outra semana a mesma coisa. Aí chegou uma hora eu falei, cara, por que você está me pagando? Você muda tudo, você faz o que você quer.
Então, eu sou desse nível, né? A gente faz um planejamento e a gente quer que os alunos cumpram com esse planejamento. Afinal, eu trabalho com planilha, então eu pego os meus sábados ou domingos para ficar trabalhando. Então, eu me tranco no quarto, ou às vezes eu fico ali na sala com as meninas e eu fico com o computador na minha frente, com o WhatsApp, mando mensagem: "E aí, tudo bem, Ilan? Como é que você tá?" E com a planilha aqui: "Ah, tudo bom, ó, tô vendo aqui", aí eu entro no Garmin: "Ó, eu vi que você fez 10 de 100 e o quinto tiro tá um tempo alto, por que que tá isso aqui? Eu gasto o meu tempo vendo o que você fez." "Ah, não, é que entrou gente na raia." "Ah, tá, então tá bom, então tá explicado." "Tá, e quarta-feira eu vi um treino que não sei o quê, e sexta-feira você não nadou por quê?" Então, eu vejo realmente aluno por aluno. é, então, eu gasto um tempo precioso para não estar com a minha família e fazendo o melhor para que você tenha um desempenho. Aí não é justo o cara também fazer. Não fazer e não me entregar. Se eu estou entregando o meu melhor para o aluno, por que que ele não pode, eu não posso ter isso dele? É isso Se eu aí. não tenho isso dele, então a nossa parceria vai interromper. Ó, eu prefiro não ter, porque assim eu vou ter mais tempo com a minha família, com alguém que realmente me ama, me quer e vai me dar um retorno. Estamos alinhados no mesmo propósito. Pronto. Então eu sou desse nível, de dar bronca na piscina. Hoje eu dei bronca no Marcel. Ó, Marcelo, não fica Ué, você não chateado, fica não. chateado, não. Errou, saiu um tiro muito forte. Aí eu falei, ele vai lembrar disso. Eu falei para ele, porque é um cara que acabou de aprender a nadar. E o cara nada muito bem. Do nada, ele começou com Samuca no iniciação e a gente promoveu ele. Ele está treinando comigo agora. A gente trabalha em 2 professores na piscina. Absurdamente uma evolução incrível, porque o Samuca, o cara que trabalha comigo na iniciação lá, é fantástico. E aí ele veio para mim e aí meteu uma série hoje, começando muito forte e não aguentando terminar com qualidade. E aí, no meio da série, eu falei: "Escuta, se você vai treinar comigo, você vai começar a treinar direito." Já sim. Já, sim. Aí, não, tá bom, tá bom. Aí depois, mas assim, eu sou bravo para cobrar, mas eu sou amigo e acolhedor para orientar, né? E como que é o Vanderlei fora aí do esporte? Ah, é desse jeito que você tá vendo, é isso aqui, ó. O que que você curte fazer? Adoro família, adoro ficar em casa, adoro Netflix. Eu e minha esposa, a gente teve um ano que a gente saiu para comemorar meu aniversário, e aí a gente ia num pub. Na verdade, a gente ia num pub para conhecer, para comemorar meu aniversário. E aí a gente saiu, era 8h30 da noite, o pub não estava aberto, ia abrir só às 10. Ah, então vamos comer alguma coisa, então, porque a gente ia comer lá para ver a comida, né, para testar. Aí a gente parou no lanche para comer, a hora que a gente comeu, olhamos no relógio, 9h30. Ah, vamos para casa, vai. E aí vai para casa e assiste. Adoro ficar em casa, assistir filme com as meninas, sou muito família É mesmo. bom ter esse momento, né, Não, cara? o Vanderlei com os amigos sai muito pouco hoje, né? A diversão é treino, a gente sai para treinar, eu tô com eles, meus alunos, a gente tem uma relação muito próxima, eu tenho uma relação próxima com eles. E aí a gente está junto. E aí depois passou ali do tempo de ficar em casa à noite, em casa com a família, final de semana que não tem prova, não tem treino, estar com a família. Por exemplo, esse próximo final de semana é final de semana todo dedicado para Magic Swing. Então é das 6 da manhã, termina a Magic Swing 7h30 da noite. Não vou ter espaço com as minhas filhas. A Liana vai estar trabalhando comigo, né? Mas eu não vou ter tempo com as minhas meninas. Então, um final de semana que eu não tenho evento, eu tenho como ficar com elas, eu vou ficar com elas. Que legal. Show de bola, obrigado por você ter vindo aqui, Ah, cara. eu adorei. Nós vamos ficar mais tempo aqui comentando. Vamos, não, agora começa agora é o segundo tempo, Não, né? tem que voltar correndo. Foi um prazer enorme lá. Cara, os pedidos eram tantos assim, de a gente trazer um especialista na natação, porque é a modalidade que a galera do triatlon mais sente, É mais carente. mais É mais carente, carente. tem mais dificuldade. Tem, como você comentou, né? São poucos lugares que a gente tem onde uma técnica que a gente consiga. Um lugar que você aprende a técnica da natação, né? São poucos lugares que hoje
oferecem essa estrutura, tem profissionais capacitados como você. E, pô, acho que a gente ajudou uma galera aí. Eu vou fazer uma indicação, então, porque você está aqui no interior, né? Jundiaí é mais próximo de Campinas. Aqui tem uma grande amiga minha, ela acabou de abrir uma academia ali em Campinas, chama Canguru, e o esposo dela é o Nick, que eles são donos da Swing House também, né? E ela faz um trabalho excelente de avaliação mecânica também, de avaliação biomecânica. Então, vocês têm aqui perto, né, na região de Campinas, Jundiaí, chama Thaís Santana. Thaís Santana. Então fica a dica aí também, os nadadores aqui da região, procurar ela para fazer um trabalho bem bacana com vocês também, porque aí é mais próximo. Às vezes se deslocar, eu entendo, às vezes se deslocar para São Paulo é mais difícil, mas na região, tendo uma pessoa que faz um bom trabalho, que é a Thaís Santana, vale muito a pena. Produção, traz aí o suco para ele, por favor, que eu vou dar de presente. Olha, que coisa linda. Você levar lá para sua casa, para sua família. As meninas vão amar. Obrigado. Tomar com as meninas lá. Boa. Galera, ficamos por aqui. Mais um Momento Dínamo aí da segunda temporada. Vanderlei Santos, especialista em natação, podendo ajudar aí, me ajudar, ajudar vocês. Então fiquem ligados no nosso canal que vem mais por aí.